Boa tarde, amigas tiriricas do jardim. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho como que se replanta uma orquídea de maneira correta. Aqui é alguns materiais que a gente vai estar usando. Nessa bombinha a gente tem água sanitária com água, canela para a gente tirar os ferimentos da orquídea, o pincel para a gente poder passar essa canela. Aqui a gente tem os alicates, caso precise cortar alguma haste, e o outro para ajudar a colocar o suporte para estar segurando a haste da orquídea. Aqui a gente tem um vaso, né, para a gente estar colocando essa orquídea, e aqui é a orquídea que a gente vai estar mudando de lugar. Então, esse suporte, ele é feito de madeira, foi um amigo que fez, mas adapta a orquídea normalmente. Ele tem o fixador na parede, então é mais fácil para utilizar. Nesse caso aqui, eu já tenho aqui dentro as cascas de pinos com alguns substratos que já são para orquídea mesmo, porque a que estava aqui, ela vai ser substituída por essa planta nova. Então, esse substrato, o ideal é que nós utilizemos um substrato que não acumule água, para não deixar as raízes da planta sufocada. Então, nós vamos tirar um pouco da casca de dentro. Como vocês podem ver, o substrato ele é bem poroso e não pode ficar muito úmido. Nesse caso aqui eu deixei ele secar para a gente manusear mais fácil. Então a orquídea vai ser plantada aqui, e no fundo do vaso, eu vou tentar tirar aqui para vocês verem, eu coloquei algumas bolinhas desse tipo aqui, tipo essa bolinha de argila expandida, para não acumular água nos furos aqui embaixo. Então aqui no fundo, vocês podem ver que tá bem sequinho, e algumas bolinhas vão estar ali para não tapar os buraquinhos de saída de água que tem aqui embaixo também. Então, o ideal é que o substrato fique assim, para não acumular bastante água. Você pode usar a casca de pinos, pode usar um pouquinho de esfagno também, que é um material tipo esse, parecendo uma fibra de coco, mas esse material ele mantém a umidade, mas não deixa encharcado. Então é um substrato ideal também para ser utilizado. Aí, para começar, o ideal é sempre manter as ferramentas que você for utilizar, ou faca ou tesoura. Nesse caso aqui eu tenho uma tesoura de poda de jardinagem comum, já tá bem utilizada, porque eu uso ela para tudo, então dá para perceber que ela já tá bem usada. Nós vamos sempre esterilizar a ferramenta com essa solução de água sanitária com água. Então é sempre bom manter a ferramenta esterilizada para não deixar nenhum fungo ou bactéria contaminar a planta que vai ser cortada. Aqui eu uso às vezes para dobrar os arames para a planta, para dar suporte à haste. Então quando eu preciso manusear o arame eu uso o alicate comum mesmo. Aí aqui nós vamos perceber que a ferramenta vai estar toda esterilizada. E é até importante que você pode manter as mãos também longe de bactérias e fungos. A canela, como nós já falamos, é para a gente não quer abrir, maravilha. Deixa eu secar minha mão. Pra gente manter o ferimento intacto, longe de fungo. Depois eu tento abrir. E vamos começar, né? Então aqui nós temos a canela em pó, que é utilizada para passar nos ferimentos após o corte, para não ter contaminação e manter insetos e fungos longe. Aí eu uso o pincelzinho só para pincelar na planta mesmo. Pode ser um pincel de qualquer tamanho,
ou um algodão. Aqui, essa é a famosa Phalaenopsis. Essa tá já sem flor, porque a floração dessa planta já acabou. Então, eu vou mostrar para vocês como proceder com essa haste, que já terminou as flores, e como nós fazemos com esse enovelamento de raízes que já tem aqui dentro do vasinho, que vê que as raízes estão já saindo para fora do vaso, ó. Então, tá na hora de mudar. Primeira coisa, nós vamos tirar os ferrinhos aqui da haste, que dá suporte para a floração. Então, nós tiramos tudo. Às vezes vem este de enrolar, às vezes vem o próprio pega-pega mesmo. E essa haste a gente pode utilizar para o vaso novo que vai vir para ter floração. Ela fica enrolada aqui embaixo, então por enquanto eu vou deixar ela isolada. Aí eu pego o alicate e eu vou conseguir dobrar ela aqui para não atrapalhar o nossa retirada da planta. Essa haste, ela pode dar nova floração. Não é obrigatório, porque como é uma planta, então ela pode evoluir para dar outra haste floral ou dar outro broto nessa haste. Para cortar, nós contamos 1 nó, 2 nós e 3 nós. E aí você vai fazer o corte em bisel, que é o corte chanfrado que a gente chama, bem aqui na haste. Pode cortar, ver que ele vai ficar na diagonal para não acumular água nesse corte que foi feito. Acabou de cortar, seja haste floral, seja folha ou raiz, passa o pincelzinho aqui com a canela. Passa um pouquinho agora, que vai ajudar a estancar o ferimento. E depois no final a gente pode passar em todo o local da planta também, em volta, porque ajuda a repelir alguns insetos. Agora nós vamos retirar a planta aqui, né? Não precisa ter muita dó da plantinha, ela sai assim normalmente. Nós vamos utilizar o vaso, aí vocês vão observar que essa planta já tá pedindo socorro, né? Pedindo para ser transplantada. Como eu deixei pra gente gravar, ver que essas raízes mortas nós podemos tirar, então nós vamos fazer o toalete da planta, que a gente chama. Vamos cortar essas raízes velhas, pode cortar sem dó, não tem problema. Que são raízes que já estão, como se diz, idosas, né? Na idade avançada, então podem ser cortadas, não vão dar doença. Essas partes que estão mortas também nós cortamos. Nós vamos fazer mesmo uma limpeza de toda a planta. E você vai observar se tem algum fungo, alguma mancha nas raízes. Essas pontas que estão queimadas, ó, pode tirar, não tem problema. Aí nós vamos observar em geral qual é a sanidade dessas raízes. Como que a gente observa se está saudável? Você vai olhar a coloração. Então, e ela fica tenra, ela fica macia. Você vai observar que ela está hidratada, não está seca. As que estiverem secas, assim, pode tirar, não tem problema. Mortas, nós tiramos tudo. E todas as raízes que estiverem saudáveis, com essa coloração esverdeada, às vezes até um pouco descorada, mas porque estava no fundo do vaso, pode ser mantida normalmente, porque vê que ela tá, você aperta e ela tá uma raiz tenra, macia, que tem vida, né, digamos assim. Agora, nossa mudinha, toda saudável, não tem nenhum ponto preto, não tem nenhuma mancha de doença na folha. Com a nossa haste cortada, nós podemos replantar ela no vaso. Você vai abrir um buraco, né, no seu substrato para colocar a nova plantinha. O ideal agora é tomar cuidado com a localização da planta. Ela tem esse copinho
que a gente chama, abertura das folhas. Aqui não pode ficar acumulado água, senão ela apodrece, então o ideal é que ela esteja voltada, inclinada um pouco para frente, para que essa haste também possa ter local para crescer, não esteja amontoada nem para trás, para ficar batendo na parede, e nem tombada para o lado de outras plantas que possa quebrar a haste quando ela está iniciando a floração. Não pode também enterrar muito as raízes para não acumular água, porque a orquídea, ao contrário do que todos pensam, ela não gosta de muita água na raiz e nem no copinho. Então, observar a localização da planta para ela estar inclinada para frente, ajustar aqui o substrato em volta e nós vamos voltar com as casquinhas que estavam aqui sem fazer o abafamento da planta, para que ela se sinta na natureza como ela estava, né? Como é o habitat natural dela. Então, essa casquinha que nós vamos colocar aqui é para sustentar a planta para que ela não caia, uma forma de suporte para ela. Não é para apertar e nem ficar abafando a planta. Nós vamos só observar para ela não cair, manter ela no lugar certinho. Então aí nós continuamos colocando as casquinhas. Aqui o que já veio nela são casquinhas de madeira, então ela já ajuda também com a decomposição. Não tem muitos nutrientes, mas ela ajuda a dar suporte para a planta, e vocês observem que ela mantém a umidade. Ela ainda solta um pouquinho de água, então eu molho um dia antes, no outro dia ainda está úmido, quer dizer que mantém a planta úmida, mas não encharcada. Isso acontece com os substratos que são de origem orgânica. Eles são bons para dar suporte para a planta, mantém a umidade, mas não encharca. E assim, ó, nós temos a nossa muda renovada, plantadinha e cheia de vida agora. Como ela tá seca em volta, porque eu deixei o vaso secar para não ficar muito pesado, para a gente trabalhar com ele, agora, depois que finaliza o plantio, nós podemos pegar um outro borrifador desse, com água pura, e borrifar em volta da planta para umedecer só o microclima aqui em volta e não deixar ela encharcada, é só para manter úmido. E assim nós terminamos por hoje, e aqui está a nossa mudinha de orquídea.